A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje, a lição de número 6 da classe de adultos, cujo título é O Bom Pastor e as Suas Ovelhas. Então, falaremos de Jesus e a sua liderança amorosa, o seu amor pelas suas ovelhas, ao seu rebanho, que somos nós. Mas também falaremos dos mercenários, aqueles que estão fazendo a obra do Senhor buscando seus próprios interesses. Falaremos de Jesus como aprisco, como a porta. Jesus, ele retratando essa parábola aos que ali estavam, para que entendesse que ele é a porta, que ele é aquilo que as suas ovelhas necessitam. E é sobre isso que nós falaremos hoje. E o nosso texto áureo está em João capítulo 10, versículo de número 14, que diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. A verdade prática diz: Jesus é o bom pastor. E nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. Esta é a verdade prática. Nós vamos fazer a leitura bíblica em classe. Muito embora muitos dos irmãos já tenham feito, e pode ser que tenha alguém que não tenha a revista, mas também, provavelmente terá a Bíblia. Porém, nós estamos falando aqui para os irmãos, para auxiliar os professores na sua aula, mas também nós temos que aproveitar o espaço para pregar a palavra do Senhor ao ímpio. Se porventura entrar alguém aqui que ainda não é cristão e quer ver esse estudo, ele vai ver também, vai ver aqui a palavra do Senhor. Nós facilitaremos para que ele conheça a palavra de Deus. Então vamos lá, João capítulo 10, versículo 1 ao 16. E diz: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome às suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém, meus irmãos? Jesus, ele é a porta. Jesus, ele é o bom pastor. É interessante, nós lemos aqui no versículo 16 que Jesus, ele fala, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Porque Jesus, ele estava pregando ali para os escribas, fariseus, para o povo, para os judeus que ali estavam. Mas Jesus já os avisava, já deixava bem claro que a sua palavra chegaria até a nós, que somos os gentios. Jesus, ele demonstra a sua liderança amorosa por todos, e este é um dos temas que nós falaremos na lição de hoje. O professor tem como objetivo, nesta lição, analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer a comunhão com Deus. Segundo ponto, esclarecer o simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança, assistência e pertencimento ao corpo de Cristo. 3. Diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas do mercenário. Então, esses são os pontos que o professor precisará estar atento em sala de aula para não fugir do tema, para não fugir daquilo que está proposto na lição de número 6 que nós estudaremos. Tem aqui também os hinos sugeridos, 91, 126, 274. Também quero sugerir aos irmãos o 156, que fala do bom pastor, o 104 também, que fala da ovelha perdida, e o pastor também, nesses hinos, caso os irmãos não conheçam algum dos três hinos, que eu acho
acho bem difícil, né? São hinos bem conhecidos, principalmente o 126, mas fica aí mais uma dica aí para os nossos irmãos estarem agregando em sala de aula. Então nós vimos que nós fizemos a leitura no capítulo 10, que fala do bom pastor e as suas ovelhas, é o tema de hoje. E então nós falaremos de Jesus como o bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas com amor, capaz de entregar a sua vida pelas ovelhas. Nós falaremos desse Jesus. E a porta, né? O nosso Senhor descrito como a porta das ovelhas, nós vamos entender, porque Jesus ele fala que ele é o bom pastor, ele fala também que ele é a porta das ovelhas, então nós vamos entender todos esses pontos dessa parábola que Jesus nos ensinou. E a conexão desta imagem com o aprisco, né? Qual é o significado do aprisco? Nós entenderemos também na lição de hoje. E por fim, diferenciarmos as figuras do bom pastor e do mercenário. Precisamos realmente fazer isso com muita urgência, diferenciar o bom pastor dos mercenários para que a obra do Senhor continue crescendo, para que os mercenários não impeçam o crescimento da obra do Senhor. O mercenário nada mais é que aquele que busca os seus próprios interesses, mas esses não são bem-vindos na obra de Deus. E Jesus, ele, nosso Deus, irá tratar com cada um, mas a igreja tem que estar atenta para combater esses mercenários, esses falsos profetas que querem deturpar a ordem na casa de Deus. Mas vamos iniciar aqui já o tópico 1, e o tópico 1, ele é bem rico em detalhes, então eu vou ser mais, vou me ater mais ao texto aqui, vou ler e explicar, né, meus irmãos? Não vai embora, calma aí, não vai embora, é porque aqui nós precisamos, né, nos ater ao texto para que os irmãos entendam de uma maneira mais tranquila, e os irmãos possam fazer as suas anotações. Como está no título, né, explicada passo a passo, né, os irmãos, no título do nosso vídeo aí, do nosso vídeo, é explicado passo a passo, pelo menos a gente tenta fazer dessa forma. Então vamos lá, né, o contexto, o tópico de número 1, Jesus, a porta das ovelhas, e o subtópico, o contexto. Este capítulo é antecedido pelo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com fariseus, que tentavam encontrar um ponto de discórdia em Jesus. Os fariseus sempre tentando um ponto de discórdia em Jesus para poder acusá-lo, para poder matá-lo, condená-lo, sempre esperando que Jesus falasse que ele era o Messias, para que eles pudessem o atacá-lo, para que pudessem acusá-lo. Então, nessa passagem mesmo, Jesus ele cura um cego, né, um cego de nascença. E nessa passagem mesmo, os escribas também ali procurando acusar a Jesus, chamando ele de pecador por ele estar curando no sábado. Então Jesus ele combate os escribas e os fariseus ali com a sua palavra de sabedoria através do ensinamento desta parábola do pastor e das ovelhas, né? Então, tudo isso para fazer o quê? Para mostrar que os religiosos ali, principalmente, né, os escribas e fariseus, eles estavam agindo como falsos pastores, como mercenários. Então, aqui, no entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos, até separei aqui no quadro para os irmãos verem, os religiosos, falsos profetas, mercenários. Eles são religiosos, eles são falsos profetas. Por que são falsos profetas? Porque Jesus já estava lá. Jesus já tinha vindo para libertar o povo e não precisavam mais ficar confinados à lei. Mas Jesus ele mostra para eles, para os religiosos, que eles estavam fazendo, eles não estavam fazendo de acordo com a sua vontade, não estavam aceitando a Cristo, porque Cristo era a verdade. Nós estudamos na última lição, a verdade já estava lá. A verdade é Jesus, era Jesus. E eles estavam, e muitos deles também agindo como mercenários. E tem uma passagem muito importante, importante que o professor faça a leitura, se não for fazer em sala de aula, mas que não vá sem fazer essa leitura em Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 ao 10, que fala muito sobre o cuidado que um pastor, na verdade, está chamando a atenção daqueles que deveriam pastorear o rebanho de Deus, mas estão fazendo relaxadamente a obra do Senhor. Então o Senhor, o nosso Deus ali, no versículo de número 15 dessa passagem, de Ezequiel 34, o Senhor, o nosso Deus, Ele mesmo fala que Ele mesmo tomará a frente e cuidará das suas ovelhas, caso aquele povo, caso aqueles responsáveis por cuidar do rebanho não se convertesse, não mudasse o seu posicionamento. Ou seja, o nosso Deus nos garante que por mais que existam mercenários, existam falsos profetas,
o Senhor, o nosso Deus, estará cuidando da sua igreja. Passamos por momentos difíceis. A palavra do Senhor fala que os tempos são difíceis. É a palavra de Deus que nos garante isso. A palavra do Senhor é escape, mas ela também nos alerta que haverá situações como essa. E eu não sei se os nossos irmãos estão passando por isso em suas determinadas igrejas, mas é um fato que está hoje acontecendo em muitas igrejas, infelizmente. Mas nós estamos aqui. Por isso a importância da escola bíblica dominical. Nós estamos juntos, né? Eu aqui, os irmãos aí, pregando a verdadeira palavra do Senhor, combatendo as heresias, combatendo as falsas doutrinas, porque a palavra da verdade é a palavra de Deus. E ponto final. A palavra do Senhor é dela que o cristão precisa. Então, o nosso Deus, ele tem essa preocupação, que tenham à frente do povo, do rebanho, das ovelhas, um pastor que ama a sua obra, um pastor que tem amor pelas ovelhas. E Jesus, ele demonstra isso, sendo aquele líder amoroso, aquele que ama, aquele que foi capaz de dar a sua própria vida por nós naquela cruz. E não como os escribas e fariseus estavam fazendo. Eles estavam amordaçando o povo, eles estavam fazendo com que o povo vivesse de uma forma que eles não eram capazes de viver. A verdade é essa, porque Jesus, ele morreu na cruz justamente porque o fardo era pesado para que o povo pudesse carregar. Então Jesus, ele avisa, meu fardo é leve, o meu fardo é leve. Então Jesus chama, convoca o povo para que o aceitem como o Messias prometido e para que eles parassem de procurar pelo Messias que viesse libertar ele das mãos do Império Romano. Eles estavam esperando um grande governante, mas Jesus queria dar muito mais. Ele queria dar a eles a salvação, mostrar para eles que ele era a esperança de Israel, que ele era a esperança do povo do Senhor, mas eles estavam cegos pela doutrina ali, pelos seus costumes, sendo que a verdade, Jesus deixou bem claro que ele era a verdade. Ele era a verdade, e a verdade vivida e experimentada por muitos. Porém, como diz a palavra do Senhor, a luz resplandeceu, mas muitos não compreenderam. E foi justamente o que aconteceu com alguns judeus. Nós podemos ver a história de Judas Iscariotes. A luz resplandeceu, mas muitos não compreenderam. Judas andou com Jesus, ele andava com Jesus, mas ele não compreendeu que ele era a luz. Ele não aceitou a salvação. Ele continuou nos seus costumes, na sua vida errada. Por isso que é importante sempre pregarmos a palavra do Senhor, e o cristão ele tem que estar atento àquilo que é pregado. Fazer como a palavra do Senhor, como os bereanos, que quando o apóstolo Paulo estava ali pregando, todos eles consultavam a Bíblia, eles não eram enganados, não tinham falsos, poderia até haver ali um falso pregador da palavra, mas eles iriam conferir se estava nas Escrituras. Mas logicamente que o apóstolo Paulo era um servo do Senhor, mas não deixou de passar pelo crivo dos nossos irmãos bereanos, né? Então que nós possamos agir também desta forma. Esta é a preocupação do nosso Deus. E o subtópico de número 2, a porta das ovelhas. Nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se 2 pontos principais. Em primeiro lugar, Jesus, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Jesus, ele entra pela porta do aprisco. O que é um aprisco? Aprisco é o local onde as ovelhas eram levadas ao entardecer, para que elas pudessem dormir com segurança. E ali havia um pastor que guiava essas ovelhas ao aprisco. Jesus faz justamente isso conosco. Ele nos leva à segurança, ele nos leva à paz, ele traz a paz para nós. 2. A porta das ovelhas. Então, nesta parábola que Jesus nos conta no capítulo 10 de João, 2 pontos principais são destacados. Primeiro, que Jesus, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. O verdadeiro pastor, ele entra pela porta. É isso que Jesus deixa bem claro. O ladrão, o salteador, ele pula pelo muro. Para fazer o quê? Roubar as ovelhas, dispersar as ovelhas, confundir as ovelhas. O papel de Jesus é trazer justamente segurança. Ele entra pela porta porque ele é o verdadeiro pastor. Então, logicamente que se o ladrão chegar pela porta, o porteiro não vai deixar que ele entre. O aprisco funcionava desta forma. Havia ali um cercado, de uma parede
de rochas, por exemplo, de pedras, e apenas uma porta. E nessa porta ficava um porteiro. E entrava por essa porta os pastores. Os pastores não era só muitos apriscos, ali eram utilizados por muitos pastores. Por quê? Mas as ovelhas misturavam? Sim, misturavam as ovelhas, mas as ovelhas elas reconhecem a voz do seu pastor. Elas poderiam colocar ali 1000 ovelhas, mas quando o pastor chamasse as suas ovelhas, elas sairiam do meio das 1000 ali, seria, no caso, se houvesse 100 ovelhas, sairia dali as suas 100 ovelhas, e as outras 900 continuariam ali no seu determinado lugar. Então, o aprisco funcionava desta forma. Por isso que Jesus fala, eu entro pela porta. Ele entra pela porta do aprisco, porque ele é o verdadeiro pastor, diferentemente de um ladrão que tem que chegar, O ladrão tem que chegar, ele age o quê? Na covardia. Ele age, ele fica ali esperando o momento que alguém vai ter um vacilo para poder agir. Mas Jesus, ele vem justamente para nos dar a segurança, para nós ficarmos bem tranquilos. Ele chega pela porta. E em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Então veja bem, ele fala que ele entra pela porta, mas ele também se intitula como a porta das ovelhas. Ou seja, aqui já levando mais para um contexto do povo ali à época, da época de Jesus. O povo vivia confinado à lei. Era como se eles estivessem no aprisco e os pastores ali fossem os escribas, os fariseus, os religiosos, os maiorais do judaísmo que sufocava o povo, que na verdade eram pastores, mas eram falsos pastores. Eles não levavam a paz ao povo, não levavam segurança ao povo, pelo contrário, levava desespero, medo ao povo, fazendo que o fardo fosse pesado para este povo. Só que Jesus ele veio justamente para libertar-nos do fardo, daquilo que era pesado, do que não éramos capazes de suportar. Então Jesus ele explica que ele veio e ele entrou pela porta e ele é o verdadeiro pastor e que agora o povo tem a liberdade, que agora o povo tem paz, o povo tem segurança, e porque ele é aquele que eles esperavam, que eles tanto esperavam para vos libertar, para os libertar. Então ele mesmo se intitula como a porta das ovelhas. Aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto o ladrão e o salteador utiliza outro caminho. Então, Jesus, ele se declara, eu sou a porta, em João 10:7, e logo depois declara, eu sou o bom pastor. Veja quão rica é esta parábola, quão rica, nós temos que refletir bem, estudar bastante para poder entender, porque Jesus ele chega e fala, eu entro pela porta do aprisco. Ele fala, eu sou a porta. E também fala, eu sou o bom pastor. E também tem o entendimento do aprisco, que é a segurança para o cristão, para aqueles que esperavam Jesus. Então Jesus, ele se declara como o bom pastor, que ele é o pastor verdadeiro, ele é o bom pastor. Aqueles que eles esperavam. E, infelizmente, muitos não aceitaram que o bom pastor estava ali para libertar o povo de Israel, para libertar a todos. Eles não aceitaram, principalmente aquele povo que deveria aceitar, porque a palavra do Senhor em João capítulo 1 diz que ele veio para o que era os seus, mas os seus não os receberam. Veja que triste, porque Jesus esteve ali junto deles e eles mesmo assim, muitos deles não aceitaram. Lógico que alguns aceitaram e até hoje a palavra do Senhor é propagada graças a esses que entregaram a sua vida a Cristo. Então tem toda essa questão do contexto religioso, da forma que os judeus viviam. Então os escribas e fariseus, eles são vistos como falsos pastores do povo. Amém, meus irmãos? Espero que os irmãos estejam entendendo. Caso não estejam, irmãos, algum ponto que os irmãos não compreenderam, comente, pergunte, não se preocupe, pergunte aquilo que nós pudermos fazer para ajudar os irmãos em sala de aula, nós faremos. 3. A mensagem da porta. O significado contido na frase, eu sou a porta, é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. A mensagem da porta, quando Jesus fala que eu sou a porta, é justamente isso. Jesus está falando ali o que ele fala em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É isso que Jesus está pregando, que ele é o único caminho
da salvação para a humanidade, tanto para os judeus, ali, né, levando em conta o contexto da passagem ali onde Jesus estava, quanto para nós, os gentios. A salvação para toda a humanidade se chama Jesus Cristo. Então Jesus deixou bem claro, ele é o sumo sacerdote que nos dá acesso ao Pai. Agora não precisa mais que os judeus ali, que o povo oferecesse sacrifício, que buscasse o sacerdote e o sumo sacerdote para oferecer o sacrifício ao Senhor. O que precisava a partir de Jesus, a partir da morte dele na cruz, era que eles buscassem ao Senhor com o coração arrependido. Bastasse se arrepender de seus pecados e falar diretamente com Deus. Então Jesus ele pregou isso ao povo, mas mesmo assim muitos não aceitavam. O nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Todos os pecadores, todos, sem distinção, não tem, todos nós. A palavra de Deus diz que todos pecaram, todos carecem da misericórdia, do perdão do Senhor. Então todos têm que passar por Jesus. Aquele que confessar será salvo. Aquele que confessar os seus pecados, né, se arrepender de todo o coração e aceitar a Cristo, esse sim será salvo e o Senhor receberá com muita alegria. E em 1 Timóteo capítulo 2 diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém, meus irmãos? Então Jesus Cristo ele é o único caminho da salvação para a humanidade. 2. O aprisco das ovelhas. Subtópico número 1, parábola, uma alegoria. O versículo 6 indica que a história narrada por Jesus é uma parábola. O que é uma parábola? É uma breve história, uma narrativa breve, normalmente com uma lição moral ou uma lição, né, ali da palavra de Deus, como Jesus estava pregando, então era um ensinamento bíblico, mas ele se utilizava de parábolas para que o povo entendesse de uma forma mais tranquila, né, para levar o entendimento ao povo mais simples. Isso também até traz um alerta para nós professores. Por mais que nós estudemos muito, buscamos, né, muitos dos irmãos aí formados em teologia e nós, ao estudar, nós vemos palavras, né, interessantes, que nós temos entendimento, mas que muitas das vezes, se nós levarmos essas palavras aos nossos irmãos ali em sua simplicidade, pode ser que eles não compreendam. Então nós temos Jesus como exemplo. Jesus ele pregou de uma forma tão simples que ele utilizava parábola para poder deixar o ensinamento, para que todos pudessem ter o ensinamento ali. Então é importante também nós estarmos atentos a isso. Por mais que é interessante, né, nós buscarmos ao Senhor, temos que estudar mais a Bíblia, procurar sempre nos suprir de algo relacionado à palavra de Deus, né, procurar livros, procurar fazer estudos, seminários, mas a palavra, no final, ela deve ser pregada com simplicidade, para que todas as pessoas sejam alcançadas, né? Porque se a gente prega uma palavra difícil, pode ser que alcancemos algumas pessoas, mas os mais simples não. Mas se pregamos o mais simples, aí o mais incauto ao mais estudado, ele vai entender a palavra do Senhor, porque essa é a missão, né? Pregar a palavra de Deus. Agora, o significado de alegoria, alegoria são conceitos através de imagens. Mas o que seria isso? Conceitos, Jesus ele se utiliza da imagem ali, do aprisco, do redil, ele se utiliza dessas imagens para ensinar. Ele se utiliza da porta para trazer ensinamentos aos seus filhos, a todos nós. Então ele facilita para nós através das parábolas, né? Então de uma forma alegórica Jesus ensina o povo. Tudo isso, meus irmãos, é para facilitar o entendimento, como nós já dissemos, né? Então Jesus ele é maravilhoso e até nisso ele cuida de nós. 2. O aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada ou porta, por onde as ovelhas eram levadas e onde o porteiro ficava. Expliquei agora há pouco para os irmãos. Vou até deixar uma imagem aí para que os irmãos possam conferir e, se possível, ao professor levar aos seus alunos em sala de aula, seja em forma impressa ou mostrado ali em um data show, de uma forma que os irmãos entendam melhor aquilo que está sendo explicado e o professor ganha com isso, porque os irmãos terão um melhor entendimento, menos dúvidas em sala de aula, mais tempo para o professor explanar,
E sempre, né, as imagens elas são marcantes, as pessoas olham ali, nós vemos as imagens e não tem como não memorizar aquela imagem e dessa forma a aula fique bem mais tranquila ali para todos, né? Para todos ganham com isso. Se possível, faça isso, professor, e deixe o seu aluno bem mais inteirado do assunto. Então, essa atividade pastoril, ela veio de geração em gerações, até os dias de hoje, ela é realizada, né? Então, o cuidado com as ovelhas. Então, Jesus, ele utiliza de estratégia, ele é estratégico até para pregar a sua palavra. Ele prega com simplicidade, ele mostra um exemplo do dia a dia. E um exemplo melhor, nada melhor do que a atividade ali dos pastores com as ovelhas. E isso também tem aquela questão também religiosa, da relação dos judeus com os líderes religiosos, que colocavam um fardo pesado em cima do povo. Mas Jesus, ele vem justamente para libertar o povo do fardo, para libertar o povo daquele fardo que era a lei, de seguir a lei. O homem sendo incapaz de seguir a lei, ficava sobre eles o peso da culpa. Mas Jesus, ele vem, né, nós podemos conferir aqui na palavra de Deus, em Mateus capítulo 11, versículo 28, que Jesus, ele justamente prega essa palavra para que eles tenham entendimento que ele veio para trazer a segurança, a paz para o povo de Israel. Então Jesus, ele fala assim, em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, com Jesus, a história ela é diferente. Jesus, ele vem para trazer paz, para trazer segurança ao povo, para nós, para todos nós. O fardo nós não precisamos carregar. Nós sabemos que o salário do pecado, ela é a morte. A justiça de Deus para os nossos pecados seria a morte se Jesus Cristo não tivesse morrido naquela cruz. Então agora nós não precisamos mais viver debaixo da lei. Nós vivemos agora debaixo da graça do Senhor, sempre contando com a sua misericórdia. Logicamente que nós temos que fazer bom uso da graça do Senhor, vivendo uma vida de santidade e tendo um coração quebrantado, um coração contrito e arrependido quando errarmos, para que o Senhor nos conserve em sua presença, para que nós possamos andar em sua presença, vivendo alegre na presença de Deus. Quão maravilhoso é estar na presença de Deus. Jesus é maravilhoso. Todos nós podemos dizer isso, meus irmãos. Jesus é bom. Jesus tem cuidado de nós, ele tem cuidado de você também, meu amado irmão que está aí nos assistindo. Pode ter certeza que as lutas elas vêm, as lutas são duras, são pesadas, mas o cristão, ele deve continuar confiando no Senhor. E o meu amado professor, nunca desista de pregar a palavra do Senhor, de ensinar as pessoas. Não pare, continue. Jesus é contigo, ele te capacita, ele te fortalece. Ele não te ajudou no passado? Ele continua te ajudando hoje, ele vai te ajudar amanhã também, mas proibido desistir. Proibido desistir. Vamos propagar essa palavra maravilhosa de Jesus. Essa palavra, né? Jesus sofreu tanta perseguição para deixar essa palavra para nós e nós podemos fazer um pouquinho mais para ele? Vamos lá, né? Nosso Senhor é conosco. 3. Um lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. O aprisco era o local de proteção das ovelhas. As ovelhas pastavam ali, aproveitavam o dia para comer, para poder, ficavam livres e sempre próximo a eles o pastor, próximo às ovelhas, né? Porque o pastor que ama as suas ovelhas, ele fica próximo a elas. Nós sabemos aquela história, né? Aquele hino da 100ª ovelha, eram 100 ovelhas, como é lindo aquele hino, né? Que o pastor ele sai a procurar a ovelha que estava perdida. Esta é a vida do pastor. Então, o pastor o tempo inteiro cuidando das ovelhas, quando entardecia, estava beirando a noite, ele levava as ovelhas para o aprisco, o local de segurança das suas ovelhas, para guardar eles do urso, do leão, né? É que nós sabemos que Davi, ele protegeu as suas ovelhas do urso e do leão. Então, era exatamente para isso que o pastor levava a ovelha ao aprisco. Então, o aprisco, ele remete a nós segurança. E quem nos leva
a esse aprisco é a porta. Que porta? Jesus. Ele não disse, eu sou a porta? Então Jesus, ele leva o pecador, ele leva os seus filhos, né? Ele é a porta de salvação para o pecador, para que ele acesse o aprisco e lá tenha segurança e viva com segurança. A segurança, a proteção está em Jesus. Você pode dormir tranquilo, podemos dormir tranquilo, porque Jesus tem cuidado de nós. Muitos podem tentar contra as nossas vidas. Satanás o tempo inteiro tramando contra as nossas vidas. A Bíblia fala que ele fica em derredor, porque ao redor de nós fica os anjos do Senhor, olhando para nós e nos protegendo, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. 3. A distinção entre o bom pastor e o mercenário. O bom pastor, é o subtópico número 1, o versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, em contraste com o ladrão. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas, ele ama as suas ovelhas, ele faz o que for possível para ver a sua ovelha bem. Ele cura as feridas das suas ovelhas, ele passa o remédio na ferida das suas ovelhas. Já o ladrão, ele não quer saber, ele quer ele tem um interesse ali, ele não quer saber, ele vai roubar a ovelha, ele vai destruir o aprisco, ele vai matar, ele vai fazer o que for preciso para tirar proveito daquilo que ele tem em mente. Mas este é o mercenário, este é o ladrão. Mas Jesus, ele veio para fazer o oposto que o ladrão faz. Jesus veio para dar a vida e não para matar, porque o ladrão faz isso. Não é isso que nós vemos? O ladrão, ele é mau, ele é cheio de maldade no coração. Ele rouba, ele destrói, ele tira aquilo que é conquistado das pessoas e muitas das vezes até mata. É isso que o ladrão faz. Mas Jesus, ele chama a atenção ali, ele está chamando a atenção para que o povo atente-se que ele é a vida, que ele é a paz, que ele é a segurança, que aqueles que estão confinando o povo, subjugando o povo, colocando fardo pesado, eles estão, na verdade, tirando o rebanho da presença de Deus. Eles estão dispersando as ovelhas. Em vez das ovelhas procurarem estar mais próximo do Senhor, elas sentem que o fardo é pesado e acaba muitas ovelhas se afastando. Então, é isso que Jesus chama a atenção, falando que ele é o bom pastor, que ele tem uma liderança amorosa, chamando as suas ovelhas para que fiquem próximo a ele, que estejam em comunhão com ele, para que ele possa, sempre que necessário, curar as suas feridas e lhes conceder paz, segurança, amor, que muitos de nós precisamos, né? Nós precisamos do amor de Jesus. 2. O mercenário. O versículo 12 apresenta a figura do mercenário, ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pela vida das ovelhas. O mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. O mercenário é aquele que chega e fala, eu sei fazer o trabalho do pastor, eu consigo fazer, mas ele, na verdade, ele só quer lucro, ele só quer receber. Às vezes ele nem tem a experiência para poder fazer o serviço, mas ele quer fazer. Só que na hora que a corda aperta, o mercenário pula fora. O mercenário desaparece, porque não sabe lidar com a situação. Veja como essa história nos ensina, ela traz um ensino tão valioso, porque aqui nós estamos falando do mercenário cuidando das ovelhas no aprisco, mas é da mesma forma de um pastor hoje que é um mercenário que busca os seus próprios interesses e não cuida da obra do Senhor, e não tem amor pela obra, só quer tirar proveito da obra de Deus, seja de qual forma for. Utilizam-se de meios errados e ali tira proveito da obra de Deus. Esses são mercenários e eles existem. A palavra do Senhor nos avisa que quando estivesse mais próximo da vinda de Cristo, mais se levantariam esses falsos profetas, falsos pastores, esses mercenários para enganar o rebanho do Senhor. Então a igreja deve ficar atenta, a igreja deve amar a palavra de Deus, para não ser enganada pelos mercenários. E o subtópico de número 3 tem lobos vorazes versus o bom pastor. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. Se à frente vamos aqui para o lado do aprisco. Se à frente do aprisco tem ali
um mercenário cuidando das ovelhas e ele não proporciona segurança a elas, deixa as suas ovelhas desapercebidas ou fica desapercebido de suas ovelhas, o lobo vai vir e vai tomar a ovelha, vai levar a ovelha, vai matar a ovelha. Então, na vida aqui, na nossa, hoje, atualmente, se na nossa igreja o pastor é um mercenário e não cuida da obra do Senhor, as ovelhas vão se dispersando. E aí é prato cheio para o lobo, que é Satanás, agir e destruir a vida da ovelha, ou dispersar as ovelhas, trazendo um grande problema para dentro da casa do Senhor. Então, a palavra do Senhor nos alerta quanto aos lobos, quanto aos ladrões, quanto aos mercenários. Por isso que nós temos que estar sempre atentos, mais uma vez, à palavra de Deus. É ela que nos garante segurança nos momentos de tempestade, nos momentos que Satanás ele vier com toda fúria para cima da sua igreja. Mas aquele que permanece na palavra de Deus, aquele que permanece firme, ele vai suportar. Ele vai suportar e mais, ele vai conseguir auxiliar aquele que está fraco, para que não se perca. Por isso é importante que sempre tenham pessoas que amem a palavra, que amem os irmãos. Não é só o pastor que tem o papel de amar as ovelhas. Uma ovelha deve amar a outra. Foi assim que Jesus ensinou. Amar a Deus acima de todas as coisas. E em seguida, o próximo, como a ti mesmo. Por que como a ti mesmo? Eu quero o melhor para mim, naturalmente. Eu quero uma roupa boa, eu quero um sapato bom. É dessa forma que eu devo amar o meu irmão, querendo o melhor para ele. E eu amando o meu irmão e cuidando dele, na hora que a luta chegar para ele, eu posso apoiá-lo. E na hora que a luta chegar para mim, Deus vai mandar alguém para me acudir também. É assim que o nosso Deus age. A igreja ela precisa estar unida. A igreja precisa estar junta no momento de angústia e não se dispersar. E para isso o Senhor usa pessoas também, então todos têm o dever de estar trabalhando para o Senhor, olhando sempre para o alvo que é Cristo. Olhando para o alvo, a igreja se mantém e o Senhor abençoa. Mas, infelizmente, quando se tem mercenários cuidando do rebanho do Senhor, terá as consequências, haverá as consequências. Mas a palavra de Deus, ela persiste, ela sempre vai ser o divisor de águas nesses momentos. Nós estudamos tempos atrás, na última revista, sobre organismo e organização. O organismo é Jesus, é o nosso Deus, é o Espírito Santo, é a Trindade. Ele não acaba, ele não morre, ele permanece eternamente. A organização pode até estar abalada, pode até se abalar, mas a igreja, o alerta é para que todos se mantenham firmes, mas nós sabemos que nem todos estarão. E é esse que os lobos vão atacar, se o líder ali não estiver atento. Então a importância, como eu disse mais uma vez, a importância de todos nós buscarmos ao Senhor e não olhar para a situação. Nosso alvo é Cristo, olhando para Cristo, trabalhando, aguentando a luta, que Jesus vai nos dar a vitória, que Jesus vai dar vitória à sua igreja. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus e que nós possamos entender perfeitamente o que Deus espera de nós. O nosso Deus, Ele não quer divisão dentro da casa do Senhor. Ele não quer que nós sofremos, sendo que Ele deu o seu Filho amado por nós naquela cruz. Que nós sofremos ao ponto de entregarmos tudo, porque o sofrimento ele vai vir, ele chega para todos nós. A nossa vida é cheia de lutas, mas se nós estivermos lutando com Jesus, o resultado vai ser diferente. Então nós aprendemos através desta parábola do bom pastor e as suas ovelhas, que Jesus ele veio justamente para aliviar o nosso fardo. Então, que nós possamos entender isso e continuar na jornada cristã até o dia que Jesus voltar. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Deixa o seu like aí e se inscreve no canal também para que muitas pessoas conheçam a palavra do Senhor. E qualquer dúvida que nós pudermos ajudar, comenta aí. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.